Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Linha da Vila, dessa vez para falar sobre Santos 3, Cuenca 0 pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Santos ainda conseguiu se classificar, deu a sorte do grupo ter tantos empates e com 7 pontos e somente uma vitória, que foi essa primeira vitória na última rodada da Sula, conseguiu passar em segundo lugar. Óbvio que ainda pega um dos terceiros colocados da Libertadores antes de chegar às oitavas, mas classificado, né? Claro que pode se considerar uma classificação, não para as oitavas, mas ainda, se Deus quiser, chegaremos nessa fase. O Recoleta ainda foi o primeiro e foi jogar direto para as oitavas, né? Bom, comentar sobre o jogo, um jogo bem sólido assim do Santos, claro, era um adversário que não, talvez, não que seja fácil, mas um adversário que também vinha para o desespero, né? O Santos conseguiu fazer logo um e depois ampliar. Até o intervalo o Santos estava ficando de fora, porque o Recoleto estava vencendo o São Lourenço no saldo de gols com a mesma pontuação que o São Lourenço, o Santos ficava de fora, mas como fez 3-0 classificou. Então, um jogo bem, uma vitória importante de classificação para dar moral contra um adversário que poderia complicar a nossa vida. O Santos foi a campo com Gabriel Brazão, o Igor Vinícius o Escobar, a zaga Adonis Frias e Luan Pérez, no meio de campo com o William Arão e o Gustavinho, e o Miguelito centralizado, Gabriel Montempo pela meia direita, e na meia esquerda o Barreal e o Gabigol de camisa 9 centroavante. Bom, acredito que todo mundo assim em conjunto fez uma partida boa, não complicou, não afobou, não teve em nenhum momento aquele sofrimento que tem tido todos os jogos, e comentar individualmente, começando pelo Brazão, que teve aí até uma polêmica dele sair, dele não jogar. É, então, eu acho que isso só mostra, né, o despreparo da gestão de ver o goleiro como um dos problemas do time, um goleiro como o Gabriel Brazão como um dos jogadores, não um problema, mas um dos jogadores a serem trocados, ao invés de ver que precisa reforçar a lateral, que precisa reforçar a zaga, quer olhar para um ponto, um dos poucos pontos que o Santos tem de forte, que é o goleiro, tanto o Gabriel Brazão quanto o Diógenes, que vem mostrando também ser um goleiro sólido. Então, mostra um despreparo, né? Saiu uma notícia como essa, não sei se realmente foi isso que foi tratado, se isso chegou aos ouvidos do Brasão, que ele ia ser negociado ou não, mas só mostra, se realmente for verdade, só mostra que a atenção está sendo voltada para focos totalmente desinteressantes do que contratar um lateral, do que reforçar posições que o Santos tem maior carência. Então, uma partida sólida, né? Brasão pegou pênalti, Brasão é um goleiro assim excepcional. Até os últimos vídeos falei, o Brasão às vezes sai mal, às vezes, mas é um goleiro assim que a gente não tem o que falar, tem muito crédito mesmo. Então o Brasão ainda também passou por um momento muito difícil, né? Foi a perda do pai dele, e é um goleiro ali que sempre representou a camisa do Santos. Então vender seria uma loucura mesmo, ainda mais pelo valor que as vendas que o Santos faz, né? Valores exorbitantes, como o Lucas Meireles por 12 milhões de euros, são valores assim a preço de banana, né? E na lateral direita, o Igor Vinícius é o que eu sempre falo, e comprovou mais uma vez no jogo de ontem. Ofensivamente, ele sabe jogar, levanta a cabeça. Quando ele capricha, quando ele tá para jogo, ele consegue acertar cruzamentos, como ele cruzou no primeiro gol e achou o Gabigol para completar. Ofensivamente, é um lateral assim que quando quer jogar, faz as jogadas, faz acontecer. Agora, defensivamente, eu acho que ainda preocupa um pouco o torcedor, pelo menos a mim, né? Não que na partida de ontem preocupou, mas só mostrou que o desempenho ofensivo dele, quando ele tá para caprichar, quando ele pega para levantar a cabeça, ele é um lateral ali que o Santos, que eu gosto de ver no time do Santos. Na lateral esquerda, não tenho o que falar do Escobar, né? Eu sempre falo que não tem qualidade, que não sei o quê, mas se você for ver, a raça que ele dá, o esforço que ele dá, o sangue que ele dá, ele compensa tudo. E ontem mostrou mais uma vez essa raça, essa garra, jogando até o final, se esforçando, entendeu? Não se cansa, sempre faz ali por merecer, vai na bola, não tem bola perdida, não tem, o cara já passou, não vou correr atrás, não. Com o Escobar, é, não tem, assim, tempo ruim. E na zaga é também muito do que eu venho falando. O Adonis e o Luan Pérez antes do Veríssimo, né, já jogaram alguns jogos juntos, tudo, mas com o Veríssimo titular e mostrando ter pego a vaga ali de zagueiro titular, essa dupla de ontem foi o que o Santos teve para ir para o jogo. Mas aí é o que eu sempre falo, o Veríssimo é o zagueiro titular. Essa dupla de zaga, eu acho que, apesar do jogo de ontem, apesar de ter seus bons jogos, como o Adonis já fez bons jogos, o Luan Pérez, eu acho que é uma dupla que, se a gente for
confiar cegamente até o final da temporada pode ter algumas complicações, algumas falhas individuais, pode ter alguns problemas, claro, eu espero que calem minha boca, que façam temporada excepcional, mas se a gente for ver no sentido racional da coisa, eu ainda acho que o Santos precisaria trazer um zagueiro para fazer fechar ali a dupla, com o Veríssimo, e aí sim ter mais tranquilidade para repensar, né, para quem sabe também ir colocando os garotos da base aos poucos, para ter zagueiros mais consolidados, mas na partida de ontem não complicaram nem o Luan Pérez, nem a Adonis Frias, mas eu digo que para o restante da temporada, pelo que eles apresentaram até aqui, pode preocupar o torcedor. Claro que, como eu falei, espero que calem minha boca, que façam uma temporada aí, como fizeram o jogo de ontem e os seus bons jogos, né? Bom, o meio de campo com o Gustavinho e o Arão, eu acho que tem se firmado, né? Nesses últimos jogos, tem sido sempre a dupla. O Gustavinho também é um garoto que corre muito, que se esforça. Ontem também ganhou bolas que parecia que não ia dar, corre atrás da bola mesmo, vai com tudo. Então, aproveitar essa energia que ele tem para que ele cada vez mais se adapte ao jogo do Santos. E quanto ao Ilharão, ontem não fez a melhor das partidas, mas também foi um 3-0, não tenho o que falar, né? Mas eu gosto do Ilharão quando ele pega, levanta a cabeça, consegue fazer os lançamentos que ele capricha para fazer, né? Tem uns que ele erra bizarramente, mas os que ele capricha para fazer. Então ontem não foi uma partida que eu vi muito isso, né? Talvez possa ter sido falha minha em não enxergar, não sei se o Arão realmente fez esse tipo de jogada, mas eu gosto quando ele tanto consegue ter presença na defesa, quanto consegue ligar, fazer essa transição para o ataque. Ontem não vi muito isso, mas não é uma crítica não, é só um comentário mesmo, uma boa partida da dupla de volantes do Santos. O meio de campo com o Miguelito, acho que ele tem também se mostrado cada vez mais adaptado ao time, pegando mais a bola sem medo. No começo parecia um pouco retraído, né, quando ele começou a ser titular, a entrar aos poucos. Agora parece que ele pega a bola e tem mais consciência do que está fazendo, e demonstrou isso. Teve um gol que provavelmente vai ser dado contra, né, mas foi ele que cruzou a bola, fez um gol que foi anulado, então mostrou consistência, mostrou que se jogar desse jeito, com confiança, pode ser um meio-campista muito importante ao longo da temporada. Assim como eu falo do Barreal, que ele ataca muito bem e tem mostrado que quando precisa fazer lateral esquerda por falta de opção, consegue fazer essa função. Ontem foi um jogo um pouco apagado dele, mas também é um jogador que o Santos, que eu gosto de ter, que é bom pro elenco, e que por fazer boas funções e por jogar pro time como ele joga, ter o chute bom de fora da área, é um jogador importante. Já o Gabriel Bom Tempo, para mim, ontem, nossa, jogou demais, o melhor em campo, tanto o gol dele, a frieza para fazer o gol de cavadinha. Claro, perdeu um gol no começo do jogo, mas não apaga nada da boa atuação que ele faz, né? Algumas vezes eu acho que ele, não sei se por característica, não é tão veloz, mas em relação a levantar a cabeça, a qualidade do passe, a qualidade para criar jogadas, para aparecer, para tocar de primeira, ontem ele fez de tudo isso e para mim foi o melhor em campo. Acho que ele vai ser, já está atraindo muitos olhares e não pode vacilar com a venda desse Gabriel Bom Tempo, porque ele é muito realmente é muito bom, né? Como já diz o nome dele, e precisa, assim, se for vender, porque é inevitável, né? Um garoto tão bom como ele sair para a Europa, tem que vender por um grande valor. Não tô falando que ele já vai sair, já não tô falando em venda, mas, obviamente, jogadores desse nível não duram muito no futebol brasileiro e não pode errar na venda do Gabriel Montempo quando for acontecer e que ele jogue e fique ainda um grande período no Santos e possa conquistar títulos aí pela camisa do Santos, que está difícil ultimamente. E quanto ao Gabriel Barbosa, o Gabigol, como a gente já vinha falando nos últimos jogos, está jogando demais, está participando do jogo, não só finalizando, mas participando das jogadas, fazendo seus gols, jogando junto com o time, não que nem aquele Gabigol que eu falei que parecia que estava de corpo mole, mas sim agora ele está vindo pegar a bola, fazendo as coisas com mais vontade, então estou gostando do Gabigol, espero que até o fim da temporada também ele possa ajudar ainda com muitos gols, jogando dessa forma que ele vem jogando. Então, acho que no geral é isso. A partida do Santos muito boa mesmo. Agora é aproveitar que se classificou, que deu essa sorte do grupo não pontuar tanto e avançar nessa Sul-Americana, assim como pegou o Remo na Copa do Brasil, avançar, né, porque é um time que o Santos consegue passar, que o Santos consegue fazer bons jogos, como já venceu o Remo, né? Então, a gente espera que seja uma sequência do ano que o Santos possa ir longe nessas competições e, claro, abrir os olhos para o brasileiro, pega o Vitória agora no sábado, não pode desperdiçar pontos porque a situação está bem feia. Então, é isso, deixa o seu like, o seu comentário se você pensa diferente, o que você quiser acrescentar no que eu falei aqui no vídeo,
deixe seu like, se inscreva. Obrigado por ter assistido até aqui e um ótimo dia. Grande abraço.